apareceu um jovem galileu. Ninguém podia. Queridos irmãos, queridas irmãs, do jeito que ele amava. Estamos aqui para a nossa leitura matinal. Tocava o coração de quem o escutava. Kardecpédia, Viagens Espíritas, 1862. Testamento kardeciano. Senhoras e senhores, caros irmãos espíritas, não sois mais principiante em espiritismo. Assim, deixarei de lado os detalhes práticos sobre os quais devo reconhecer estais suficientemente esclarecidos para considerar a questão sob um aspecto mais largo, sobretudo sobre suas consequências. No estado atual das coisas, aqui na Terra, qual é o homem que não tem inimigos? Para não tê-los, é preciso não estar na Terra, por ser esta a consequência da inferioridade relativa ao nosso globo como mundo de expiação. Para isto, bastaria-se fazer o bem? Oh, não! O Cristo não está aí para provar? Se, pois, o Cristo, a bondade por excelência, foi alvo de tudo quanto a maldade pode imaginar, por que nós admirarmos de que assim se suceda com aqueles que valem 100, 1000 vezes menos? O homem que pratica o bem, em tese, deve, pois, esperar contar com a ingratidão, ter contra ele aqueles que, não o praticando, são ciumentos da estima concedida àqueles que o praticam. Os primeiros, não se sentindo fortalecidos para se elevarem, procuram rebaixar os outros a seu nível, pondo em xeque, pela maledicência ou pela calúnia, aqueles que os ofuscam. Ouve-se dizer que a ingratidão com que somos pagos endurece o nosso coração e nos torna mais egoístas. Queridos irmãos, falar assim é provar que se tem o coração fácil de ser endurecido, pois esse temor não poderia deter o homem que é verdadeiramente bom. E, depois, quem sabe se aquele a quem se faz um favor e do qual nada se espera, não será levado a melhores sentimentos por um reto proceder. É talvez um meio de levá-lo a refletir, de abrandar a sua alma e, por consequência, de salvá-lo. Esta esperança é uma nobre ambição. Se nos decepcionamos, não teremos realizado o que nos cabia realizar. Entretanto, não se deve crer que um benefício que permanece estéril na terra seja sempre improdutivo. Muitas vezes é um grão semeado, que só germina na vida futura do beneficiado.
Várias vezes observamos espíritos, ingratos como homens, serem tocados como espíritos, pelo bem que lhe haviam feito, e essa lembrança, despertando neles bons pensamentos, facilita-lhes o arrependimento, contribuindo para abreviar-lhes os sofrimentos. Só o Espiritismo poderia revelar este resultado da beneficência. Só a ele estava dado, pelas comunicações de além-túmulo, mostrar o lado caridoso desta máxima. Um benefício jamais é perdido em lugar do sentido egoísta que lhe atribui. Pondo de lado qualquer questão pessoal, tenho adversários naturais nos inimigos do Espiritismo. Não penseis que me lastime, longe disso, dizia Allan Kardec. Quanto maior é a animosidade deles, tanto mais ela comprova a importância que a doutrina assume aos seus olhos. Se fosse uma coisa sem consequência, uma dessas utopias que já nascem inviáveis, não lhes prestariam a atenção e muito menos em mim. Não vede escritos muito mais hostis que os meus quanto aos preconceitos, e nos quais as expressões não são mais moderadas do que a ousadia dos pensamentos, sem que, no entanto, digam uma única palavra? Dá-se eu mesmo com a doutrina que procuro difundir, se permanecessem restritas as folhas de um livro. O que pode parecer mais surpreendente é que eu tenho adversários, mesmo entre os adeptos do Espiritismo. Ora, é aqui que uma explicação se faz necessária. Entre os que adotam as ideias espíritas, há, como sabeis, 3 categorias bem distintas umas das outras. A primeira, existem os que crê pura e simplesmente nos fenômenos das manifestações, mas que não lhes deduzem nenhuma consequência moral. Segunda, os que veem o lado moral, mas não aplicam aos outros. Segunda, repetindo, os que veem o lado moral, mas o aplicam aos outros e não a si próprios. E, finalmente, a terceira categoria são os que aceitam para si mesmo todas as consequências da doutrina e que praticam ou se esforçam por praticar sua moral. E este, vós bem sabeis, são os verdadeiros espíritas, os espíritas cristãos. Esta distinção é importante, porque explica bem as anomalias aparentes. Sem isso, seria difícil compreender-se a conduta de certas pessoas. Amai-vos uns aos outros, perdoai aos vossos inimigos, retribuí o mal com o bem, não tenhais ódio, nem rancor, nem animosidade, nem inveja, nem ciúme. Sede severos para convosco mesmo e indulgente para com os outros. Tais devem ser os sentimentos de um verdadeiro espírita, daquele que vê o fundo e não a forma, que põe o espírito acima da matéria. Este pode ter inimigos, mas não é inimigo de ninguém,
pois não deseja o mal de ninguém e, com mais forte razão, não procura fazer o mal a quem quer que seja. Palavras de Allan Kardec. Essa era a nossa reflexão para hoje. Tenham todos um bom dia e que Deus permaneça em nossos corações.